Então, boa noite, pessoal. Me chamo Eduardo e irei dar continuidade à apresentação do trabalho. Mas antes disso, eu venho me desculpar por não estar presente hoje nessa apresentação, mas eu sou músico e apareceu um trabalho para mim nessa noite que eu infelizmente não pude recusar. Então, por isso, venho aqui me desculpar por não estar presente. Mas para não comprometer o meu grupo, estou aqui de forma virtual para apresentar a minha parte do trabalho. Então, minha parte é a escola como instrumento de domesticação e exclusão. Primeiramente, ele fazer um adentro entre a escola e a catequese. Como que a catequese influenciava a educação dos índios, mas também dos próprios colonizadores naquele tempo. Então, basicamente, a catequese era um instrumento educacional da igreja. Então, a igreja utilizava desse sistema educacional, ou seja, os jesuítas iam lá, a partir desse sistema, fazer uma certa influência e um controle social. Além disso, a evangelização se transformava em um prelúdio da subjugação. Mas como assim? Prelúdio seria uma preparação. E subjugação significa alguém ficar à mercê dos outros. Mas quem que ia ficar à mercê? Seriam os índios. Então, os jesuítas ensinavam esses índios para que no final eles basicamente se adaptassem aos interesses dos próprios colonizadores. Além disso, a domesticação para o trabalho escravo. Então, além de moldar esses índios para os interesses próprios, moldava eles para o trabalho escravo. Ou seja, eles iam trabalhar para esses colonizadores e quem fazia isso era os jesuítas, a parte da educação da catequese. Agora, falando sobre a escola e a igreja, os dois sempre andavam juntos, até porque eram os jesuítas que ensinavam. Mas apesar da escola e a igreja estarem sempre unidas, a escola vai se tornar como uma parte secundária. Por quê? Quem que ia se tornar o foco principal era a igreja. A igreja utilizava da escola para passar os seus interesses religiosos. E além disso, quando a gente trata da escola e a sociedade, a gente tem que a escola, o principal foco dela não eram os índios, mas por que eles catequizavam eles? Basicamente, como falado anteriormente, para os seus próprios interesses. Mas se o foco principal não eram os índios, quem seria? Seria a classe de elite, seriam os filhos dos burgueses. Por quê? Porque seriam eles que ocupariam posições relevantes na sociedade. Agora, para finalizar, falando sobre a autoridade e influência dos jesuítas. Então, primeiramente, os jesuítas influenciavam a cultura das elites. Mas como? Através das escolas. Então, os filhos dos burgueses iam para escolas e a partir dos jesuítas eles eram moldados a partir deles. Além disso, os colégios jesuítas forneciam formação religiosa, moral e intelectual aos filhos das elites. Mas por que isso? Porque, como falado anteriormente, eles seriam os pilares da sociedade. Eles eram instruídos, eram educados para que no futuro sejam líderes e para que possam governar ou até mesmo influenciar outras pessoas. E a educação não era igualitária para todos. A educação era focada apenas para os nobres, os filhos dos nobres. E tinha até uma certa discriminação. Negros e mestiços não poderiam ser educados, ou seja, essa educação não servia para todos.